Bom, nós vamos iniciar nosso estudo, a nossa live, né? E é uma realização da União Espírita Allan Kardec. Esse centro espírita, ele é localizado no Jardim Monte Líbano, Rua Iviema, 5.565, Dourados, Mato Grosso do Sul. Às 19 horas, toda sexta-feira às 19 horas, nós lemos um ou dois capítulos do Livro dos Espíritos e fazemos o nosso comentário. Sempre o estudo fica a coordenação do Dilon Dutra da Silva. E hoje nós estamos no capítulo sexto, né? Capítulo sexto. Na pergunta de número 59, já quase 60. Não, 234. Pergunta Do item 234. reunião 59. Nossa A live, reunião, a reunião 59, né? uma reunião de estudo. Exatamente. O Dilon está me corrigindo aí, tá certo. É isso mesmo. Tá ajudando, tá ajudando, corrigindo, ajudando. Então, nós vamos, antes de começarmos a nossa reunião, né? Nós vamos pedir assistência espiritual dos benfeitores, amigos, companheiros incansáveis, que sempre estão juntos conosco, né? Cada vez que nós realizamos algo em nome de Deus, em nome da doutrina espírita, né? Que é a nossa paixão, nós somos espírita, a gente começa com uma prece, né? Eu, lembrando do meu querido avô, né, que gostava muito dessa oração, nós vamos fazer ela, evocação a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que diriges o movimento da espiritualização que se opera no mundo todo. Tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram vossa assistência. Influi para que os mensageiros de Deus, com especialidade e pleidade, que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente-nos no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos, consolação nas nossas aflições, que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem iniciar na vossa doutrina. Dai-lhes a luz do entendimento, para que a vossa boa compreensão e a compreensão da vossa palavra, que a vossa paz seja sobre todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Imediatamente eu passo a palavra para o nosso querido Mano Odilon. Ok, boa noite a todos, boa noite a todos que assistirem depois essa nossa transmissão. Vai ficar disponível no YouTube, no canal da União Espírita Allan Kardec. E boa gratidão à espiritualidade, aos benfeitores que vêm para nos auxiliar nesse estudo. Gratidão também àqueles que vêm também aprender conosco, que a gente possa ter uma reunião de estudos bastante proveitosa. Como Orlando disse, essa é a nossa reunião número 59 do estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta 234. Nós vamos relembrar aqui Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, Vida Espírita. Então nós fizemos Espíritos Errantes, né, que é até a 233, e hoje nós vamos entrar no Mundos Transitórios a partir da pergunta 234. Só para lembrar, vamos ler a 233, que foi a última que fizemos na semana passada. Os espíritos já purificados descem dos mundos aos mundos inferiores,
fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, essa questão, aqui a pergunta que Kardec fez sobre os espíritos que já são puros, né? Já purificados, aqueles já são puros. Quer dizer, eles se misturam com a gente, né? Que nós estamos em mundos inferiores. Eles descem aqui aos mundos inferiores. E a resposta é que é com frequência que desce, para nos auxiliar, para ajudar nós no progresso. Então, É, sem a a guia exemplo de Jesus mesmo, né? a exemplo de Jesus, exatamente. A não ser assim, nosso mundo estaria entregue a si mesmo, sem guias para dirigi-lo. Então, nós precisamos de alguém superior para nos mostrar o caminho. E Deus concede que esses espíritos puros venham nos auxiliar nesse encaminhamento. Muito bem, vamos passar para o próximo item ou você quer fazer mais algum comentário, Orlando, nessa questão? Não, está bem explicadinho, né? E a gente tem, eu acho o seguinte, que assim, até de primeira grandeza, né, tem um pouquinho mais, que ainda não é de primeira grandeza, mas são espíritos bons, espíritos iluminados também, encarnam direto aqui, né? Ouvi dizer que o nosso querido André Luiz estava ajeitando a reencarnação, né? O Isso. Emmanuel também, né? São espíritos, não são puros ainda, né, Dom? Eles pertencem esse plano, né? Que aqui quando diz assim, os espíritos purificados, eles habitam em outros mundos, em mundos superiores, que é aquela escala de mundos que nós estudamos anteriormente. E daí a pergunta é se eles vêm daquele mundo, daquele planeta para esse, e aqui diz que frequentemente. É. O André Luiz, né, como você citou, Chico Xavier, Emmanuel, né, eles são espíritos que já avançaram, mas pertencem a esse mundo. Eles ainda são daqui do mundo, planeta Terra, né? Seriam espíritos que estão É a categoria desse mundo, né? Eles pertencem é, a essa categoria. isso, né? O nosso lar a gente pode identificar bem, né? Quando André Luiz ele esclarece até que a situação dele, né? Como é que é, os avanços, as dificuldades, né? São espíritos assim que estão com muita boa vontade de se melhorar, ao contrário de muitos de nós que ainda está lutando, né, para permanecer no mesmo estágio, né? Às vezes nós não queremos avançar, e eles não, demonstram que estão querendo melhorar cada vez mais. Talvez seja essa a grande diferença. Muito bem, aqui então nós vamos para mundos transitórios. É o próximo item, a partir desta pergunta aqui, questão número 234. Essa questão 234 tem a 234 e a 234A. Você pode fazer a leitura da 234 e depois da A, né? E daí a gente. Tá bom. Daí você faz o comentário, né? O que você acha? Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes, e há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundo que lhes pode servir de habitação temporária, espécie de acampamentos, de campos onde descansem de uma demasiado e longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas pode ter acesso e onde eles gozam da maior ou menor bem-estar.
É, aqui fala que pergunta se há mundo transitório, né? A gente sabe que há, né? Mas a pergunta ela é mais esclarecedora, diz que sim. Há mundos particularmente destinados a seres errantes, que erram, que reencarnam muitas vezes, né? Então, muitas vezes na realidade, muitos anos lá. Então, eles são mandados para um outro mundo, né? Igual aqui mesmo vai passar um mundo de regeneração, muitos espíritos não vão mais reencarnar aqui. Eles vão reencarnar num outro planeta, né? Pelo menos é o que os espíritos falam, né? Então, o planeta Terra, a gente pensa assim que é o nossa, o planeta Terra. É um grãozinho de areia no meio do mar, né? Na escala do mundo, eu acho que é um dos planetas mais atrasados que existe, é o nosso. Ah, lógico, tem planetas ainda mais inferior que o nosso, mas o nosso não tá com essa bola toda, né? Seria mais ou menos isso. É, então, a questão é colocada assim, né? Nós já estudamos no item anterior sobre os espíritos errantes, né? Então, quando ele cita espíritos errantes, são aqueles espíritos que estão no intervalo entre uma encarnação e outra reencarnação, né? Então, eles são considerados errantes porque eles não estão no estado natural deles, né? Não estão nem encarnados, nem eles podem permanecer desencarnados também muito tempo, para sempre, aliás, né? Porque eles têm que reencarnar para poder evoluir. Então a gente desencarna, depois tem que ser programado, ser planejado uma nova reencarnação. E durante esse período em que a gente está entre o intervalo de uma encarnação ou outra, que são chamados de errantes, se tem mundos que seja exatamente para isso, né? Para a pessoa ficar lá enquanto errante. Quando a gente estuda aqui, a gente vê as colônias espirituais, né, Orlando? As colônias, os espíritos ficam lá por algum tempo até reencarnar, né? Nosso lar é um exemplo, né? Você Mas mesmo mas não não são são planetas daí, né? São colônias, né? colônias. Isso. Que eles ficam lá porque talvez o tempo não seja tão longo, né? Porque aqui ele fala assim: destinado a mundos particularmente destinados a seres errantes, mundo que eles podem servir de habitação temporária, espécie de acampamentos, de campos onde descanse de uma demasiada longa erraticidade. Então, quando a erraticidade é muito longa, provavelmente então fica nesses planetas, né? Vão para um outro planeta e que não é muito agradável, diz aqui, ó. Esse sempre um tanto penoso, quer dizer, é um planeta onde as pessoas, os espíritos que vão estar lá não vão estar assim muito bem, assim, né? Confortável, porque eles ainda precisam reencarnar. Então são posições intermediárias. E Apesar de ser penoso, mas eles gostam, né? ali Eles diz no estão, finalzinho, ele fala onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Eles podem ter, então, né? Uma é, melhoria ali, né? Pode ficar bem. Eles estão ali para se preparar, né? Para uma nova reencarnação. Daí eles, de novo, eles vêm para o planeta Terra, no caso nosso aqui, para reencarnar. Penso que é isso, né? é. Aí tem a 234A, que ainda é o mesmo assunto. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bando de aves que posam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem o seu destino. Interessante, né? Mas é verdade mesmo, é isso aí mesmo. Né? Eles ficam ali por algum tempo para irem para onde devam. Eu até eu grifei a palavra devam, porque não é assim, né? Ir para qualquer lugar, né? Eles vão para onde eles devem ir.
como as É, aves, né? As aves, ele dá bem o exemplo das aves. As aves elas repousam, né? Em algum, não chega aquela revoada de aves aqui, depois até causa alguns transtornos, né? Quando chega muita ave, né? Num lugar, é, depois elas continuam a sua viagem para aquele destino, que é onde elas devem ir. Elas não vão para qualquer lugar, não, vão para o destino certo. E os espíritos também, né? Eles ficam nesses mundos e eles podem sair desses mundos, mas para ir para o fim onde eles devam ir. Né? Eles estão nesses mundos por algum tempo para repor as forças, não é isso? Repor as é, forças. verdade verdadeira. Muito bem, vamos para o 235. Hoje só está nós dois. Você quer fazer a leitura de todos ou você quer a gente vai trocando? Eu faço um e você faz outro. O que, que você acha? Você que sabe. Para mim, Você qualquer coisa. Deixa eu ler, porque você faz mais o comentário melhor do que eu, né? faço nada, é que eu sou muito xereta, fico me metendo. Não, não. Você, você corrige aquelas falhas que Nada. existem. Enquanto permanece nos mundos transitórios, os espíritos progridem. Olha que pergunta. Aí. É, Enquanto permanece nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. A gente não para nunca de aprender, de melhorar, de aperfeiçoar, né? Até com os erros. Você vai errando aqui, erra ali, erra lá. Os erros é comparado àqueles tropeços que a gente dá na vida, né? é, Cada tropeção desse, você sabe por que você tropeçou ali. Tem um obstáculo que na próxima você não vai, você vai desviar desse obstáculo, né? Devagarinho, a gente de tanto sofrer também, o sofrimento ajuda também. É duro, né? Sofre, 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 mas você sofre, mas aprende. E isso é todos nós, né? é. Então, ele está falando aí nos mundos transitórios, né? Que daquela pergunta anterior, né? Aqueles Se mundos onde lá a gente progride. se eles progridem. Mas se eles estão lá estudando, né? Estão progredindo, né? Sempre É, que a gente está estudando, está aprendendo, tá, como você disse aí, está sofrendo às vezes, né? Porque o é, sofrimento ele é na parte moral, né? Emocional. As pessoas, a gente desencarna e fala, nossa, que eu fiz, né? Perdi meu tempo, desperdicei a minha encarnação, né? Fica, já é você um entra sofrimento, né? naquele É um sofrimento. remorso, É, um arrependimento, né? Um o remorso. remorso. Eu acho que o remorso no mundo espiritual que faz a gente sofrer mais mesmo é o remorso. Remorso, é. Porque a gente, no mundo espiritual, a gente vai ter mais tempo, né, para ver a caminhada que você deu, né, os equívocos que você cometeu ao longo da existência, ao longo da trajetória que você está tendo. E aí, com essas visões, você muitas vezes entra em certas crises, né, certo sofrimento, porque é o remorso que bate. Fala, puxa, como é que eu fiz isso? Não é? A gente estuda que tem duas situações, né? O remorso e o arrependimento. O arrependimento, né? Lembro de João Batista, ele tava, que é o precursor de Jesus Cristo, ele percorria os vilarejos tudo e falava arrependei-vos, arrependei-vos, né? Que o arrependimento, ele leva a gente a repensar o que nós fizemos e buscar reparar. Já o remorso, ele nos leva a sentir culpas. Ó, chegou mais alguém É. aí. Boa noite, dona Hilda. Ô, Hilda,
Salvou a pátria, Hilda, que o Odilon tá sofrendo. Eu não, mas o Odilon tá sofrendo, porque eu leio. Dona Hilda, a senhora está com o microfone desligado, nós não estamos conseguindo te ouvir. Tá? Boa noite, deixa eu fazer uma pergunta. O linking é sempre o mesmo? Sim, sempre o mesmo. Sim, sempre o mesmo. Ah, então tá, beleza. E a sala é aberta, é só clicar que já entra. Só clicar que já entra. Tá ok, obrigado. Nós estamos fazendo a pergunta 235. Nós estamos fazendo a pergunta 235. Comentando ela, né? Tá saindo duas vezes. Tá saindo duas vezes só. Pois é, eu percebi, Orlando. O que será que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui, se eu mudo alguma coisa aqui. E agora, melhorou ou não? Melhorou. Melhorou. Eu coloquei numa outra configuração aqui, acho que agora tá bom. Aqui alguma coisa que eu não vi. Então, dona Hilda, nós estávamos falando até sobre duas situações, né? O arrependimento e o remorso. Né? Então, nós estávamos lembrando aqui que o arrependimento é aquela situação que o João Batista falava, né? Arrependei-vos, né? Que é uma coisa boa, né? Que leva a pessoa a repensar o que ela fez e buscar reparar, buscar se corrigir, né? Se consertar. Já o remorso é aquela situação mais pesada, que a pessoa carrega a culpa, né? E daí não é uma coisa muito boa, né? A gente fica preso, né? Aquele sofrimento sem buscar um caminho. No final acaba sendo também um caminho, né? Mas ele é mais pesado. O ideal é o arrepender, né? E bola para frente. Eu fiz, né? Agora eu vou procurar fazer melhor, né? Diferente. Não ficar preso àquela situação do erro. Então nós estávamos vendo essa questão aqui, que é dos mundos transitórios, né? Os espíritos ficam errantes e vão para outros mundos. E se eles progridem nesse mundo, que diz que com certeza, porque lá estão estudando, estão se instruindo, né? Então eles progridem também, tanto aqui quanto no mundo transitório. Muito bem, já que a dona Hilda chegou, vamos passar para 236 e a senhora pode fazer a leitura e comentar e a gente depois comenta todo junto? Essa, inclusive, ela tem várias... Ó, é bem longa. Saiu duas vozes de novo. De novo? O que será que está vendo? O que será que está vendo aqui? Posso ler? Então? Pode ler. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Minha tela acabou aí. Deixa eu botar mais uma, então. É permanente esta exterioridade e decorre da natureza especial que apresenta? Acho que eu vou ter que ir lá para dentro. Está passando um... Não, são estéreis transitoriamente. Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome de belezas naturais. Eu acho que está muito grande e se a gente for ler tudo, para depois voltar, a gente se perde. Então podemos comentar esses dois quadros primeiro, né? Seu microfone está ruim. De longe. Pois é, eu estou percebendo. Acho que é o meu que está ligado. Eu estou percebendo. Mas ele não está funcionando. E agora, melhorou?
Tá me Melhorou. ouvindo? Tá me ouvindo, não? Tô. Então tá, então acho que melhorou. Mudei de novo aqui. Vamos então comentar essas duas, né? Dois quadros. Deixa eu voltar lá pro início. Só pode comentar e depois a gente também. Certo. Nada nada é permanente, né? É. Cada vez que a gente melhora, a gente dá um salto, né? E o mundo já é por isso que já fala, é transitório. Né? É transitório. A voz saiu de novo. A voz saiu de novo. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que é seu Ó, dá espírito. Eu acho que é seu espírito. Dá a impressão que a hora que eu ligo o meu microfone, o seu dá problema. Dá a impressão que é o meu microfone que está dando interferência. Ah, será? Ah, será? Pode ser. A senhora está só com equipamento ou está com dois? Eu tô só com o celular. Só com o celular. Só com o celular. Que às vezes dá esse problema Que às vezes dá esse problema quantas vezes a microfonia. Mas acho que não. Eu ainda penso que é seu espírito que sai fora do corpo. Boa noite, Shirley. Chegou a Shirley. Tá certo. Muito bem. Mas então vamos comentar isso aí, né? Quem tá falando, Orlando? Eu imagino. Se é transitório, né? Então, nem nós também vamos permanecer. Bom, eu já me considero espírito puro. de puro De puro nada. Mas é isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa eu entrar assim atravessado, né? Mas esses mundos transitórios está se referindo o período em que os espíritos, de certa forma, vão para um certo descanso das provas e expiações, seria mais ou menos isso, para se aliviar um pouco das provas e expiações? Seria mais ou menos isso? Desculpa eu interromper. Voltar, né? No item anterior, nós estudamos sobre a erraticidade, né? Os espíritos errantes. O que seria a erraticidade? Seria o intervalo entre uma encarnação e outra. Então, eles são considerados errantes, eles estão na erraticidade. Então, essa questão, ela fala sobre essa situação dos espíritos, nessa situação de errantes, enquanto eles estão no intervalo entre uma reencarnação e outra. Então, aonde que eles ficam? Né? Então, nós entendemos, né, que eles ficam nas colônias espirituais, se preparando para reencarnar. E aqui também abriu uma outra situação, onde eles ficam em outros planetas, não só em colônias, né, mas em planetas, em mundos transitórios, considerados mundos transitórios, onde eles permanecem ali durante um tempo mais longo para uma nova encarnação. Aí na questão anterior até lembra, né, que pode ser penoso, né, para alguns, pode ser menos penoso para outros. É o período que eles ficam lá se preparando para uma nova encarnação. Aí essa questão aqui, a 236, ela fala sobre as características desses mundos, né, que se eles são habitados, né, por seres corpóreos, só espíritos. Né? Aí ele responde aqui no item A que não, né? É estéril e neles a superfície, quer dizer, não tem aquela vida da forma que nós conhecemos, né? Os que os habitam de nada precisa, quer dizer, nada precisa
na questão de materiais, né? Na matéria. Eles têm uma condição de energia, provavelmente. Nós vamos ver talvez nas próximas questões. E aí tem o item B, que ele também fala se eles são estéreis para sempre, né? Nunca vão ter vida ou não. E que o Espírito responde, não, são estéreis também transitoriamente. Eles vão alcançar algum tipo de mudança no futuro, esses mundos. Aí fala sobre as belezas naturais. Quando a gente fala em belezas naturais, a gente sempre relaciona com a vida, né? As flores, né? Os mundos. E então os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais, quer dizer, ele não é, já que é estéril, então ele é um mundo que não tem beleza. Aí ele lembra que a beleza da imensidade, né? Não são menos admiráveis do que aquilo que dá o nome de belezas naturais. A beleza está nos olhos de quem vê, talvez, né? Da forma como a gente vê. Aconteceu alguma coisa, eu tava falando, todo mundo saiu e eu não percebi. Alô? Deixa eu ver aqui. Olá, parece que deu uma queda aqui. Eu tava falando, nem percebi. Tá mudo o tempo inteiro. Nem percebi que eu tava fora. Você tá me ouvindo ou não? Agora sim. 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 Não. Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. O nosso sisteminha parece que está apresentando uns probleminha hoje, né? Deixa eu Mas eu colocar de falo novo. falo por mim e esqueço das pessoas, que não é só eu, né? De novo a tela aqui. Vamos ver. Mais Aí, Aí, agora sim. Bom, então, eu não sei se ficou clara essa questão da erraticidade para todos. A gente, eu não sei até onde nós comentamos. Até a letra B. Dizendo que a questão da natureza, na outra tela. Tá. Está voltando. Aí, na próxima, mais uma. Isso. Então, você falava da questão da natureza. A natureza, então, é a imensidade, é ver. Eu fico imaginando que seria ver o céu, assim, né? É como se você estivesse vendo as estrelas ali, a questão da natureza. A ideia, imensidade. A beleza da grandiosidade do universo. Imaginei também. Muito bem. Então, olha. Vamos passar para a próxima ou essa aqui tá bom? Não, acho que é a letra C aí, né? A letra C, né? A letra C, né? Os mundos dessa natureza carecem, então, de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade. Sim, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome de belezas naturais. Então, é isso que a gente comentou. De repente, é você se sentir um astronauta, né? Mais ou menos. Muito bem, vamos para a próxima então, né? A letra D. Acho que podemos mudar de tela, então. Aí. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Em que época? Durante a sua formação. Olha que interessante. Pois é mesmo, hein? Então lá, quando estava se formando ainda a questão das águas, a questão...
do processo de gasoso, né? Aquelas coisas lá que a gente vê na Gênese. Então a gente, de certa forma, já passou por aqui antes de ser humano, então. Caramba! Porque eu acredito que a gente está, eu pelo menos não vim de capela, não. Eu acredito que a gente está na Terra desde a formação, então, desde os primórdios. Nem todos, né? Sim, sim. Mas eu tô falando de mim, seu Orlando. Mas a gente não tem certeza. Nenhum de nós. Muito bem. São situações, né, que nós já vivemos, quem sabe. Quem sabe. Em que época? Durante a sua formação, Aí vem o comentário de Kardec logo abaixo. Estão me ouvindo, né? Não estou ouvindo ninguém aqui, parece. Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Vamos passar a próxima tela, então. Aqui tem um comentário de Kardec. Quer que eu leia? Sim, por favor. Aí eu vou passando a tela. Nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. A vida em toda a parte. Incrível, hein? Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Olha só, hein? Misericórdia. Para ver que a gente está aprendendo. Não sabe nada, hein? Pois é. Aqui, quando a gente começa a pensar em fluido cósmico universal, é muito isso, né? Nós estamos aquela ideia de que nós estamos em Deus porque Deus está em toda parte, não está de todo correto no sentido, porque aquela teoria lá diz que a gente são fragmentos de Deus. Não é bem assim, mas nós estamos imersos em Deus na medida em que nós estamos imersos no fluido cósmico universal, né? Nesse sentido, sim, nós estamos em Deus e Deus está em toda parte, inclusive em nós. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Aí é claro que o nosso egoísmo é muito grande em querer achar que somente a Terra é povoada, né? A pergunta que o meu marido faz é a seguinte: são em torno de quantas gerações que ele falou? 20 gerações. O povoamento da Terra gira em torno
acho que de 20 gerações, se não me engano, que ele coloca. E essa população só vem aumentando, e daí ele coloca, não é para onde vamos, é de onde vem tanta gente assim. Em falar nisso, ele está chegando aqui agora. Deus, deixa eu cortar meu microfone, né? Deus cria Deus cria sempre, né? criou sempre. Criou sempre. Né? Então, é muito. A gente está tendo assim, umas compreensãozinhas assim, muito pequenas, né, da criação de Deus. Muito mais Tem coisa muito mais coisa, ó, para a gente entender. Esse eco tá difícil a gente corrigir. Eu estou tentando fechar o meu microfone e não estou conseguindo. Acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, viu? Não sei o que aconteceu mesmo. Não sei o que aconteceu mesmo. Foi no nosso sisteminha aqui. Posso ler, Odilon? Vamos ler então, né? Ela deve voltar daqui a pouquinho, né? Pode continuar então a leitura. Você quer que eu leia esse comentário? Absurda. A Shirley já está lendo, né? Já está fazendo a leitura já. Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber, ninguém contestará aqui. Nesta ideia de existência de mundos ainda impróprios para a vida material e, não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Nossa. Aqui está dizendo que tem mais e parou, mas é isso. Terminou aqui mesmo. Então, esse comentário de Kardec, ele traz para nós sobre a grandiosidade, né, da criação de Deus, né? Como é que a gente é pequenininho, né? E mesmo sem a revelação dos espíritos, né, a gente já, né, só pelos estudos, pela astronomia, a gente percebe, né, como que é grande, né? E ele deixa claro, né, Odilon, que existem vários tipos, não é nada exatamente, não precisa ser um outro mundo exatamente igual ao nosso. Então, nesse último comentário dele aí, ele deixa implícito que existem vários meios de possibilidades de vida, não exatamente igual a nós. Igual a Hilda falou. Egocentrismo demais nós pensarmos que só nós, né, esse mísero planetinho menorzinho tem vida, né? Inteligente. E dimensões também, né? Aquelas ideias da ficção científica que a gente vê nos filmes, multiverso, né? Do multiverso. Pode ser que tenha, né? Como é que a gente... mundos entre mundos. A criação de Deus é muito difícil, né, a gente entender. Quando a gente estuda, como a Hilda lembrou aí, o fluido cósmico universal, a gente ali dá a ideia, né, da multiplicidade de utilização dessas energias, né, do fluido cósmico universal que a gente sequer imagina possível, né? Tudo deriva dele, né? E tudo pode ser... Sabe uma comparação... Desculpa te interromper. Sabe uma comparação que eu faço muito? Quando você estuda biologia, por exemplo, o ciclo da vida de alguns animais. Então, a percepção de vida, de tempo deles é completamente diferente da nossa. Nossa percepção de vida envolve a média de tempo atual hoje, 80 anos, né? Para uma pessoa.
com a vida estável, equilibrada e saudável. Uma borboleta, tem borboleta que a vida dela é entre nascer, se desenvolver do ovo até a crisálida, da crisálida até ser uma borboleta, envolve uma semana. Tem borboleta que depois que sai da crisálida é um dia de vida, se acasala, vai, bota os ovos, e isso foi o ciclo de vida dela. Né? Uma formiga. Então, a percepção de mundo depende de qual ser que nós estamos falando, qual o tempo de vida útil de cada um também, né? Então, ali tá, a gente, se você vai observar o seu próprio quintal, você tem N variações de tempo de vida, que são pequenos mundos. Inclusive essa questão de tempo também, né? Nós vamos estudar mais nos próximos questões, né? Sobre a ideia de tempo, né? Que nossa ideia de tempo, ela só vale para nós aqui na Terra, né? Os espíritos, como é que eles medem o tempo? Nós vamos ver isso aí mais à frente. Dona Hilda, a senhora quer comentar? Pode abrir o seu microfone. Não, essa questão de tempo aí, na própria formação da Terra, como ela tinha uma massa menor, o tempo não era igual ao nosso, era tipo assim, mais rápido. E depois foi se agrupando mais massas dentro do planeta, né? Foi se exteriorizando mais, e com isso a questão do dia, que é o movimento de rotação, foi ficando, digamos, mais lento por conta de que ela se tornou maior também. É isso que eu queria comentar. Então, na própria Terra, essa própria questão do tempo, ela vai se modificando conforme a massa do planeta. A forma de medir o tempo, né? Que também varia, né? Conforme a forma de medir nossa é só nossa, né? Outros mundos, ou no mundo espiritual, é diferente. Mas aqui ele tá se prendendo, se direcionando mais à questão dos planetas, né? E a gente percebe assim, né? Essa questão que a Shirley colocou, né? Das formas de vida. A gente nem sequer imagina, né? Quantas formas de vida pode ter, né? Às vezes a gente vai olhando para trás, né? Por exemplo, quando descobriu o outro universo, né? O universo microscópio, né? Foi uma coisa assim fantástica, né? Nossa, como é que pode, né? Existir um mundo micro, um universo micro. Então é assim também na questão espiritual, né? Nós cada vez nos surpreendemos mais quando se descobre alguma coisa nessa área também. Muito bem, essa pergunta é a última desse item, daí nós já vamos passar para essa aqui, ó, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Como é que está o nosso horário, Orlando? Dá para a gente continuar ou a gente já está no finalzinho? 10 minutos. 10 minutos? Vamos fazer uma pergunta só desse novo título para a gente ver como é que é, e depois na próxima a gente continua? Eu acho que é o correto. Então tá. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Quem que pode fazer a leitura da primeira? Deixa a Dona Hilda. Dona Hilda é professora. Temos duas professoras aqui, viu? A Shirley também. Vamos lá, então. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras de que ainda não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado,
eu não estou conseguindo ler essa palavra. Obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha a vencer. Bom, isso é fato, né? Quanto a nossa memória é ativada. Mas assim, eu acho que ativada depende do espírito, depende do estado evolutivo que ele se encontra, depende do grau de apego que ele tem à matéria. Eu acho que varia conforme cada espírito, né? É claro que a gente dispõe de memórias, mas eu creio que seja dessa forma. Assim, quanto mais liberto a gente está da matéria, mais claridade a gente tem do nosso passado. A limitação, os espíritos sempre nos lembram, né, que enquanto encarnados nós temos muitas limitações que a matéria nos impõe. Enquanto desencarnados, essa limitação é de acordo com a nossa afinidade com a matéria que ainda permanece, né, o nosso apego. Então, a narrativa de André Luiz, né, do Nosso Lar e Outros Mundos, mostra que as limitações para alguns espíritos são muito similar enquanto encarnados. E outros já têm, né, aquela quebra nessas limitações muito mais. Né? Então ele dispõe de muitas outras percepções que não tem aqui na Terra. Né? Daí, e não é só questão de ser evoluído, não. Né? Os obsessores mesmo, né? Alguns obsessores têm uma facilidade muito grande de percepção. Né? Tanto é que eles conseguem atrapalhar bastante a vidinha nossa aqui por conta desse conhecimento que eles têm sobre as nossas fragilidades, nossas emoções, nossos pensamentos, né? A leitura de pensamentos. Tem alguns que têm uma facilidade grande nessa área, né? Tem, né? Nós sabemos que tem até treinamento lá, né? Para obsessores lá, né? Então, conforme a gente vai desenvolvendo, né, nós vamos tendo mais facilidades no mundo espiritual. Mas as limitações ainda é de acordo com nosso apego aqui à Terra. Né? Tem espíritos que permanecem anos numa determinada situação. Por exemplo, preso a uma cama de hospital. Né? Ele cria aquela imagem quando permanece ali. Né? Então, essa facilidade depende muito do apego que nós temos, né? Ainda à matéria, né? Essas limitações. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Já encaminhando para Orlando para ele fazer os encerramentos. Tudo certo? 5 minutos ainda. Ok. Então tá por tua conta, Orlando. Minha conta e risco. Isso. Aí, então, nós vamos caminhando para o finalzinho, né, da nossa live. Eu imagino que, no meu modo de ver, né, foi muito boa, né? E eu agradeço muito aí a presença da dona Hilda, da dona Shirley, né, que nos salvou a pátria hoje, né? E aí, então, nós vamos aproveitar e fazer a prece de encerramento. Eu vou pedir para a dona Shirley fazer para nós, né? Pai de misericórdia, e as equipes reunidas
aqui, em cada lar, façam a limpeza do que for necessário. As energias que desçam sobre nós, nos reenergizando, limpando com todo o amor e carinho cada coração. Pai de misericórdia, que as orientações de hoje descendam sobre cada um no aprendizado, no discernimento e a sabedoria para cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos, um bom final de semana, uma boa semana. Que Deus abençoe.